Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre a famigerada lei da terceirização. Então já estou adiantando que eu não sou a favor da nova lei da terceirização, porque sem sombra de dúvidas vai ser uma legislação que vai contribuir para a precarização do direito do trabalho, para a precarização das condições de trabalho. E o que muda com a nova lei da terceirização? Ponto número 1, vai poder haver uma terceirização irrestrita, ou seja, as empresas vão poder terceirizar quaisquer atividades, inclusive as atividades fim. Então, como que era antes, né? Antes as empresas podiam terceirizar as atividades meio. Então, por exemplo, se uma empresa que presta serviço de design gráfico, construindo sites, por exemplo, tudo relacionado a design gráfico, ela podia terceirizar o serviço de faxina, de segurança, de secretária, né, telefonista. Isso tudo podia ser terceirizado porque era atividade meio da empresa e não atividade fim, não atividade principal dela. Então, os profissionais que atuam realmente em relação ao objeto principal, né, ao design gráfico, que exerciam a atividade principal da empresa, estes não poderiam ser terceirizados, né? Então, uma escola, por exemplo, o segurança, os serviços gerais, a secretária, o porteiro, estes também poderiam ser terceirizados por serem atividade meio e não atividade fim. Agora, os professores, né, que exercem realmente atividade fim, que é dar aula, né, atividade principal de uma escola, não poderiam ser terceirizados. Agora não. Agora uma escola, por exemplo, vai poder terceirizar os professores. Os professores poderão ser terceirizados. Ponto número 2, com relação ao serviço público. Todas as funções de Estado poderão ser terceirizadas, exceto as carreiras de Estado. Por exemplo, juízes, promotores, procuradores, auditores. Essas carreiras de Estado continuarão tendo, né, que haver o ingresso por concurso público, não poderá haver a terceirização, mas as outras funções de Estado poderão ser terceirizadas. Quanto ao trabalho temporário, aumenta de 3 meses para 9 meses o tempo máximo de duração. Antes o tempo era de 3 meses apenas, né? Então, se o empregador, né, tinha a intenção de continuar, né, com esse empregado, havia então uma conversão, né, do contrato temporário para o contrato de trabalho indeterminado e ele passava a trabalhar, né, na empresa com um contrato de trabalho indeterminado. Agora não, o tempo de duração aumentou de 3 meses para 9 meses. Quanto à responsabilidade trabalhista, ela passa de uma responsabilidade solidária para uma responsabilidade subsidiária. O que significa isso? Antes, né, quando a responsabilidade era solidária, o empregado podia reclamar os seus direitos trabalhistas tanto da empresa tomadora de serviços quanto da empresa prestadora de serviços, de forma concomitante, né? Poderia reclamar os seus direitos tanto de uma quanto de outra. Agora não. Quando a responsabilidade passa da responsabilidade solidária para a responsabilidade subsidiária, o empregado vai ter que esgotar primeiro todas as tentativas com relação à empresa prestadora de serviços para depois reclamar os seus direitos para a empresa tomadora de serviços, aquela que contratou a empresa terceirizada, né, para prestar os serviços. Isso é péssimo para o empregado, porque antes ele já podia reclamar das duas de uma vez só. Agora não, ele vai ter que esgotar primeiro com a empresa prestadora para depois, se ele não conseguir nada com a empresa prestadora de serviços, que ele vai recorrer à empresa tomadora de serviços. E por fim, vai ser possível a chamada quarteirização, ou seja, as empresas terceirizadas vão poder subcontratar outras empresas. Então, olha a distância que o empregado, né, vai ficar da empresa tomadora de serviços, né? Então, se antes
as condições de trabalho do terceirizado já não eram as melhores, já não eram as condições ideais de trabalho, agora então vão ficar ainda piores, né? Então essa história de que vai ter mais postos de trabalho, de que vão ter mais oportunidades, eu não acredito nisso não, muito pelo contrário, né? Eu acredito que vai haver uma coisificação do trabalho humano, né? Vai ter uma coisificação do trabalhador, porque para ter uma quarteirização, gente, a empresa terceirizada vai poder subcontratar outras empresas. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que, a meu ver, é inviável. A terceirização já não é uma coisa muito boa, já não era boa, né, por natureza. Agora, então, para mim, vai ser pior. Eu acredito que a relação de trabalho, ela deveria ter outro significado, e não no sentido de que o trabalho humano vai ser muito mais um empréstimo ou um aluguel da força de trabalho. Para mim, isso é uma perda muito grande para o trabalhador. Fico muito entristecida, porque quando eu penso que as coisas não podem piorar, mas elas pioram. Então, realmente, para mim, essa nova lei da terceirização, ela só vai contribuir para a precarização das condições de trabalho, para a precarização do direito do trabalho. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha para que o canal cresça e mais pessoas possam participar. Muito obrigada e até semana que vem.